A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui para mais um podcast, né? Nossa antepenúltima lição, lição de número 11. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, me congrego aqui no Templo Central, em Fortaleza, de Ceará. Estou cooperando atualmente na Sala dos Jovens. Lá, naquela oportunidade, estamos aprendendo sobre o livro de Daniel, né? Que também trata do Apocalipse, assim como essa revista. E é uma gratidão, irmãos, estar aqui mais uma vez para falarmos desse tema tão importante. Queria saudar com a Pai do Senhor também, nossa querida Thaís, que está aqui conosco. Pai do Senhor, Thaís, se apresente, né, para os irmãos que não te conhecem. Paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, Daniel. Meu nome é Thaís, sou psicóloga e também contribuo aqui no Tempo Central do Rio Grande do Norte como professora da sala de adolescentes. E é um prazer, né, Daniel, poder estar aqui estudando o livro de Apocalipse, né, Com certeza. para a lição de juvenis. É muito importante esse tema, principalmente na atualidade, né, professor? Principalmente na atualidade, né, os irmãos devem estar percebendo, né, que todos os fatos parecem apontar realmente para a volta de Jesus. Então, essa temática dessa revista está mais atual do que nunca. Inclusive, como já mencionado, né, a Sala dos Jovens está aprendendo sobre o livro de Daniel e o Apocalipse também, né? Então, é realmente um tema que a gente tem que se debruçar, tem que se aprofundar, Uhum. porque Jesus está voltando, irmãos. Todos os fatos estão apontando para isso. Antes de começar aqui o podcast, eu e Thaís, nós conversávamos, né, sobre os eventos mundiais que estão escancarando realmente a vinda aí do anticristo e apontando para a volta de Jesus, né? Então é hora da gente se aprofundar, se agarrar no Senhor, né? Estudarmos mais sobre as coisas concernentes ao fim dos tempos, né? E o nosso adolescente precisa também aprender sobre isso, né? Então, a lição de número 11, queridos, tem como título o Apocalipse e o julgamento final, né? Ah, o versículo-chave aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Né? O tópico de número 1 tem como título o julgamento final. Porém, antes de nós adentrarmos propriamente aqui nesse tópico número 1, eu queria só fazer uma menção aqui, que no corpo da lição existe uma dinâmica, né? Uma dinâmica que eu achei bem interessante, professora Thais, que eu até recomendaria os professores que estão escutando, a fazer essa dinâmica antes de começar a aula. E a dinâmica parece, como descrito aqui, bem simples, né? Os irmãos vão pegar alguns envelopes, vão colocar dentro dos envelopes mensagens do tipo vida eterna e perdição eterna, né? Vão colocar e distribuir entre os alunos de forma aleatória. Depois o professor, a professora vai pedir para que o aluno abra, né? E o aluno vai ter aquela surpresa, né? Ele pode pegar ou vida eterna ou perdição eterna, né? Certamente vai causar ali uma certa surpresa a ele. E é interessante que nesse momento o professor, a professora pergunte quais são as impressões que eles tiveram, né? O que é que eles acharam disso, se eles tinham expectativa de que ia pegar perdição ou vida eterna, né? Deixa ali esse momento de interação até para quebrar o gelo, né, professora Thaís, do início da aula, Isso. e ao mesmo tempo até despertá-los para a lição, né, para a Uhum. importância da lição, Isso. para que a gente não comece logo assim de cara, julgamento final, vamos lá, né? Então dá Uhum. aquele preparozinho, né? Um Prepara ali impactozinho, né? um impactozinho, prepara ali o Uma terreno, imersãozinha já uma no imersãozinha, tema. exatamente, para que eles fiquem, né, ali mais interessados com a aula. Então, é recomendável que o professor faça isso antes da aula, tá certo? Então, tópico número 1, queridos, tem como título o julgamento final. É, Primeiramente, o que seria, né, esse julgamento final? O julgamento final, como o próprio nome é bem sugestivo, é o último julgamento, né? Uhum. E tem como participantes todos aqueles que vão ressuscitar para a condenação e para a segunda morte, né? O, Esse momento do julgamento parece indicar que as pessoas que participarão vão ser as pessoas que não conheceram a Jesus, né? E que por isso vão receber a segunda morte. Não há indicativos, vamos dizer assim, de que crentes participarão, serão julgados por suas obras nesse momento, né? A gente não Inclusive, pode pode ser confundir muito confundido com o Tribunal de Cristo, né? isso. Tribunal de Cristo. Que A é gente não importante pode confundir. frisar para os alunos que são dois momentos diferentes, né? Existe o arrebatamento, né? E após o arrebatamento haverá o Tribunal de Cristo, onde os crentes ali, os salvos, irão
ser julgados por suas obras, né? E ali vai ter o galardão e tudo mais. E já essa fase do juízo final, já fala, né? O juízo final já é o último julgamento, é o julgamento que vai julgar todas as coisas e vai finalizar tudo para assim haver um novos céus e nova terra, né? E nesse Isso. juízo final vai ser julgado todos os incrédulos, todos os iníquos e aqueles que passaram aquele período milenial, né, durante o governo de Cristo. Todas essas pessoas e todos os que morreram sem Jesus são os que vão ser julgados nesse julgamento final. É bom dar essa separada, né? O Apocalipse traz muita confusão na cabeça de muita gente, por isso que é importante Sim, mostrar assim direitinho. Inclusive, eu vou até indicar aqui para os professores, podem até pesquisar no Google, o plano divino através dos séculos e apresentar para os seus alunos, né? Podem mandar para eles em HD no WhatsApp, no grupo da sala, para eles terem uma noção de toda a história da humanidade, de como as coisas vão suceder, né, em ordem cronológica bem direitinho. exatamente. Então, é muito, muito bom, professora Thais. Esse esclarecimento ele é muito importante, queridos, porque como a professora Thais falou, o livro de Apocalipse ele traz conceitos que muitas vezes causam confusão na nossa mente, imaginamento do próprio adolescente, né? É. É tribunal para cá, é tribunal para lá, é juízo para cá, é juízo para lá. Então, fazer logo esse esclarecimento vai melhor situá-los. Inclusive, se o professor puder, tiver condições e tempo para isso, faça logo de cara, antes de começar a aula, né, depois da dinâmica ou antes dela, uma linha cronológica, né, a partir dos eventos que estão se sucedendo, para que eles se situem. Certamente terão alunos ali que estão indo pela primeira vez no trimestre, tem alunos ali que perderam outras aulas. Então, o professor pode fazer um resuminho daquilo que a gente já estudou antes de começar a falar sobre essa lição, sobre o julgamento final propriamente dito, com esse esclarecimento que a professora Thais falou. E quais são os elementos que estão descritos nesse julgamento final? Primeiramente, um grande trono, né, que aqui fala de justamente, ele é alto e sublime, fala de soberania, fala de grandeza. A gente lembra muito, né, quando fala em um trono alto, daquela visão de Isaías, eis que vi um alto e sublime trono, né? Então isso fala da grandeza, né, com que será feito o julgamento. Mas não apenas Majestade, né? a majestade, exatamente. Vai ter um grande juiz, né, que a gente vai falar logo mais para julgar a todos. Então, é importante enfatizar, será um grande trono, vai ser um pequeno trono, é um grande trono. Mas não apenas isso, também um trono branco. O branco, como os irmãos já sabem, simboliza santidade, simboliza separação, triunfo, A pureza, perfeito pureza. juízo, exatamente, sem parcialidade, com imparcialidade, com justiça efetivamente, coisa que, infelizmente, a gente vê pouco aqui no nosso país, né? Justiça propriamente dita, mas lá haverá justiça de fato. Então, e por que isso? Porque haverá também um justo juiz, né? E esse justo juiz é Jesus Cristo, que vai sair da posição ali de advogado, vai colocar a toga dele e vai julgar aqueles que não creram no seu nome, né? E vai julgar também de acordo com as suas obras. Vai julgar a humanidade que não acreditou nele. E é importante salientar que essa imagem do julgamento final, ela está descrita tanto no Novo Testamento como no Antigo, né? Existem diversas passagens que fazem menção a isso, inclusive no Antigo Testamento, o escritor faz até menção a essa de Daniel capítulo 12, que é bem enfática, quando diz que naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra restarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Né? O livro de Daniel faz, a partir do capítulo 7, principalmente, tem muitas visões, relata muitas visões de Daniel a respeito do fim dos tempos, e no último capítulo faz essa referência aqui também a respeito do juízo final. Também podemos mencionar o Novo Testamento aqui tem mesmo, né? As cartas do apóstolo Paulo, o livro de Mateus, aqui no capítulo 25, quando diz que Jesus virá em glória, Pedro, quando fala que o Senhor vai julgar os vivos e os mortos, todos eles fazem referência direta ou indireta a esse evento que é o julgamento final, né? Então é importante mencionar isso para os alunos, para eles não pensarem que é só o livro de Apocalipse que fala sobre o fim das coisas, né? Como muitos acreditam. Muitos que não estudam a Bíblia. É só o livro de Apocalipse que fala sobre o fim das coisas. Não.
desde, desde Uhum. Gênesis, né? Quando o Senhor faz Isso. aquela promessa, né? A Bíblia Que inteira a Bíblia já é inteira, revelando todos os planos de Deus para a humanidade, né? exatamente. Então, é importante a gente mencionar isso com as referências bíblicas também, para que os alunos Isso. se situem, tá certo? Então, Também tem um queridos, livro de no Antigo Testamento, o livro de Malaquias, que também fala sobre. É interessante o isso, professor se debruçar bastante, né? Procurar essas referências e, se possível, mostrar mesmo. Coloca lá no quadro, ou entrega para os alunos o papelzinho com a referência para cada um ler o que está escrito, falando sobre esse juízo final, sobre o fim dos tempos. Para os alunos realmente terem ali, porque é muito diferente você chegar e falar. Meus alunos, o Antigo e o Novo Testamento falam sobre os últimos tempos, sobre o julgamento. Outra coisa é você isso, mostrar para eles tá. que realmente ali fica algo mais palpável para eles estudarem mesmo, se aprofundarem no assunto. Então, é interessante que o professor faça esse estudo, né, e apresentar as passagens para os alunos, para eles terem essa noção de forma mais aprofundada, né? Exatamente, é verdade. E também para mostrar que é um evento que não vai pegar ninguém de surpresa, né? Que Deus já tinha Uhum. anunciado desde Isso. longínquos tempos, então ninguém vai dizer assim, meu Deus, eu não sabia o que era isso, né? Então é importante que o professor mencione expressamente essas referências, inclusive a lição bíblica tem algumas delas, não todas, mas tem algumas delas. Então, por exemplo, o livro de Malaquias, eu acho que eu não vi aqui na lição que a professora Thais falou. Não. Então é importante que o professor pesquise e aprofunde sobre isso também. Queridos, dando seguimento, então, o capítulo 2 fala sobre os objetivos desse julgamento final, né? Os objetivos são, pelo menos revelados aqui na lição, pelo menos três. Seria revelar a perfeita justiça de Deus, né? E aqui a gente lembra muito daquele versículo que não há nada oculto que não será revelado, né? Quer dizer, Deus trará à tona, né, todos os acontecimentos, até aqueles que alguém pode ter feito ali com a porta trancada do quarto, sem ninguém perceber. Deus vai trazer tudo à tona, né? E isso revela, de fato, a justiça perfeita de Deus. É uma justiça que ela não favorece uns de forma parcial em relação a outros, mas é a perfeita justiça que julga com retidão. Vai declarar a sentença de cada um, né, de acordo com as suas obras, né? E eu até faço uma pergunta aqui ao professor, a professora que está nos escutando: será que haverá graus de punição? Né? Essa é uma pergunta que pode ser feita. E uma resposta que corrobora com isso é Mateus capítulo 11, dos versículos 22 a 24, quando Jesus fala assim: por isso eu vos digo que haverá menos rigor com Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Haverá menos rigor no dia do juízo. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás batido até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Ou né? seja, Então, a vara de ferro vai ser grande. ela vai ter, A né, de fato, punição vai ser é, rigorosa. exatamente. Isso revela a justiça de Deus, né? Certamente não vai ser nos moldes do que Dante Alighieri imaginou no seu livro A Divina Comédia, né? Com aqueles círculos lá do inferno, mas será um grau de punição que vai ser revelado, né? Então, é, E eu isso, imagino, professor, que isso vai gerar muito pavor para quem estiver passando, para quem sabe, né, o que lhe espera, a perdição. Eu não quero nem imaginar a é, gritaria, vai ser, meu o Deus, pavor, o o terror, pavor vai é, ser gigantesco. Eu acho que é algo que a gente não consegue nem imaginar o não nível consegue nem de imaginar, sofrimento. é verdade. Então, aquele Mas que é, está mas é uma puro, coisa que é interessante também falar para os alunos, porque muita gente pode imaginar assim, mas imaginar um Deus ali que vai castigar, vocês não quiseram aceitar o meu filho, agora tome, né? Como se ele estivesse se agradando de castigar, de punir essas pessoas. Mas, na verdade, é um julgamento de acordo com as escolhas dessas próprias pessoas.
né? É Sim, importante frisar para os alunos que Deus deu muitas chances, Deus vai dar muitas chances, né? Porque por mais, após o arrebatamento, por mais que as portas da graça se fecharem, ainda vai ter chance para a salvação. Vai ser não, muito mais difícil, com certeza, mas ainda haverá chance para as pessoas se salvarem, sim, né? E mesmo assim, muitas delas não vão querer, vão ver tudo se cumprindo, tudo que os crentes ficavam falando se cumprindo, e muitos ainda vão zombar. O próprio Cristo vai governar aqui na Terra e ainda assim haverá pessoas que vão se levantar contra Cristo, é né? Então inacreditável, é mas inacreditável. Então, é a assim, verdade. quando Cristo vier reinar, que foi inclusive a lição passada, né, que falou sobre o milênio, se sabe que é o governo de Cristo justíssimo, vai ser aplicada a justiça de Deus aqui na terra. Ele vem reinar com vara de ferro. Então, assim, vai ser do jeito que Deus quer, né? Exatamente. E, e nesse momento, Satanás e seus anjos vão estar presos, né? Quando chegar no momento final que soltarem o diabo, ele ainda vai conseguir enganar muitos e colocar contra Jesus. É. Então vocês imaginem, o que essas pessoas merecem? Não é? Elas É, escolheram passar a eternidade sem Deus. É como se, por exemplo, não é que a punição de Deus, não é que é uma punição de Deus. A punição é a escolha de viver sem Deus. isso. Porque onde há ausência de Deus, só há malignidade, só há sofrimento, só há dor, pranto e ranger de dentes. Então, não é que Deus fez aquilo como, vou punir vocês, tome, agora pegue aí para vocês aprenderem, né? Não, é assim, você escolheu viver distante de mim, você não me quer, eu não vou lhe forçar a querer ficar comigo. Então, vá para onde você escolheu, porque só existem dois caminhos, né? Salvação ou perdição. Se você não escolhe salvação, automaticamente você vai para a perdição. E o destino da perdição é esse, é inferno, é lago de fogo. Então, é importante deixar isso claro para os alunos, para tirar essa ideia de um Deus tirano, Carrasco, punitivo, né? carrasco, vingativo, que não tem nada a ver, Que né? não tem Não, nada a é ver. bom tirar essa imagem da cabeça Sim, de muita gente que facilmente podem ter sobre Deus. E na verdade não, é mostrar que o sofrimento é simplesmente a ausência da presença de Deus. perfeitamente. Exatamente. E é muito importante esclarecer também, queridos, que essa questão que a professora está comentando, né, sobre pessoas que escolheram, né, estar sem Deus, isso é uma condição, não é apenas verbal, eu não quero, é uma condição do coração. Então, quer dizer, se a pessoa tivesse mais 10 mil anos, ela escolheria 10 mil anos viver sem Deus ainda assim, né? C.S. Uhum, Lewis, ele tem até uma frase, eu não lembro qual é o livro que ele fala sobre isso, mas ele diz assim que o inferno é uma porta trancada pelo lado de dentro, né? Então, quer dizer, as pessoas de fato não querem, né? Eu sei que não querem o Cordeiro de Deus, né? Não uhum. querem deixar suas vidas iníquas para viver uma vida de santidade. Então, é, Isso. é, isso que a professora está falando é extremamente importante para a gente retratar na sala de aula, para os adolescentes, né? E Muitos eles também, têm essa visão. exatamente, também frisar de que o aluno ele não deve querer Deus por medo de ir para o inferno. Isso, Essa não deve ser a motivação do crente para, eu quero Deus para não sofrer ali no inferno, enfim, não passar a eternidade rangendo os dentes, chorando, sofrendo. Essa não deve ser a motivação. A motivação deve ser, eu amo Deus, por isso eu quero estar perto dele, né? Porque ele é exatamente, bom, porque ele me preenche, porque ele é tudo para mim, e eu quero viver a alegria da presença de Deus. Essa deve ser a motivação. E eu vejo também, professor, muita gente pregando, apelando para o inferno. Tipo assim, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Sempre colocando assim o medo, fazendo a pessoa quererem vir a Jesus através do medo. E não, as pessoas devem serem atraídas a Cristo através do amor. Dela ver assim, meu Deus, que como Deus é maravilhoso, eu quero desfrutar da presença de Deus, eu quero estar perto dele, eu quero me preencher dele, transbordar nele,
por tudo que ele é para mim, pelo amor, e não por medo da punição. Né? Isso também é algo que tem que ser frisado para os alunos, é algo que tem que ser orientado também, né? E dizer que o- as pessoas não devem serem motivadas à salvação através do medo da punição. Exatamente. Eu lembro, o professor até está comentando, só para a gente finalizar esse tópico número 2, e Oséias capítulo 11 fala sobre isso, né? Quando Deus fala, eu atraí com cordas humanas, né? Com laços de amor, né? Então, de fato, é isso que tem que atrair a gente para Jesus, né? A gente tem que querer a companhia dele, independentemente do lugar, né? O céu só é céu porque Jesus está lá, né? O céu não teria valor nenhum se não fosse o próprio Cordeiro de Deus lá, Isso. iluminando toda aquela cidade como o sol. Então, a gente precisa direcionar, né, os nossos desejos para a pessoa certa. E, finalizando, então, querido, esse tópico número 2, vamos para o último tópico, que tem como título Os Fundamentos do Juízo. Então, a gente aprendeu o que é o julgamento final, propriamente dito, tópico número 1, tópico número 2, os objetivos, e agora os fundamentos. Quais são os fundamentos? O autor, né, comentarista, elenca pelo menos três aqui. O fundamento seria o próprio Deus, que é essencialmente santo e justo, e só pode estar com ele quem de fato tem essas credenciais. É, a palavra do Senhor, né? Jesus falou ele mesmo, e essa passagem aqui ela é muito boa, João capítulo 12, versículo 48, quando ele diz: A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Né? Quer dizer, a palavra dele, a palavra é imutável, passarão os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar. A consciência humana também é um elemento, fundamento para isso, né? Quando Paulo, no capítulo 2 versículo 14 a 16, ele fala, inclusive, das pessoas que, em princípio, não conheceram a palavra do Senhor. Né? Ele está se referindo a essas pessoas quando ele diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, né? Aqui a gente ressuscita até o argumento moral de C.S. Lewis da existência de Deus, uma lei natural escrita nos nossos corações, testificando com as suas consciências, pensamentos, quer acusando-os, quer os defendendo. Quer dizer, Deus colocou na consciência e no coração de cada um todo mundo sabe, assim, você não precisa, vamos dizer assim, ensinar uma criança que bater numa outra pessoa é errado. Ela sabe no fundo isso. Ela sabe. Uhum. Né? Obviamente que o pai vai dar uma repreensão, vai dar aquela demonstração, mas ela sabe que aquilo ali é errado. Né? Uhum. Então, isso mostra a lei escrita de Deus em nossos corações, respeitar pai e mãe, né? Para os irmãos que tiverem curiosidade, o C.S. Lewis ele tem um livro chamado Abolição do Homem. O anexo desse livro trata de diversas leis que estão escritas nos mais diferentes costumes de vários povos. Você vê índios aborígenes lá da Austrália com costumes semelhantes ao da civilização ocidental. Mas, Uhum. peraí, quando é que eles se reuniram para decidir que aquilo era certo ou errado? Né? Ou seja, isso demonstra, de fato, uma lei escrita em nossos corações. Então, a consciência humana também é um fundamento do juízo final. E eu destacaria até um quarto aqui, professora Thais, que testemunhas também, testemunhas oculares também seriam um fundamento disso. E eu Uhum. trago aqui Lucas capítulo 11, versículo 31, quando Jesus fala assim: A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, porque veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior do que Salomão. Quer dizer, teremos testemunhas aí, Rainha de Sabá, com certeza, vai ser uma delas, né? Para fundamentar de fato esse juízo final, legitimar, né? Esse juízo final. Essa Então, questão da consciência também traz muito que tem muita gente que acha que após a morte a pessoa meio que fica sem os sentidos, né? Fica sem os sentidos, obviamente, vai estar sim, morto, né, dessa carne. Mas fica sem saber quem é, sem. "Ah, mas será que eu vou lembrar? Vai. Você não vai ser julgado sem saber o porquê você está sendo julgado, né? perfeito. Então, todo réu, ele sabe quando ele está sendo Ah, julgado e o porquê está sendo julgado, por quais motivos, né? E ele tem essa memória, né? Tem essa lembrança. Então, todos que vão estar ali diante do juízo final, eles vão saber. Eu acredito que muitos vão, não vai ter surpresas. Não sim, vai ter surpresas. Eu não consigo, na minha cabeça,
não entendo assim como, ah, eu estou aqui, eu sei que você salva, eu sei que você salva e chegar lá, não, você vai para o inferno. Você sabe se você é salvo e se você não é salvo. É Na verdade. sua mente, sua consciência, você sabe que se você fez as coisas corretas ou se você fez as coisas de forma errada. Você sabe se Exatamente. você escolheu Jesus Cristo ou se você não escolheu, né? Então não tem essa de, ah, fui julgado, como o Daniel falou, né? Será a perfeita justiça de Deus. Não vai ter injustiça, né? Então essa consciência é justamente isso também, de que cada um vai saber e vai ter esse entendimento de que eu estou sendo julgado por isso. E aí, lá vai ser anunciado também, mas ele, no seu consciente, no seu interior, vai saber que qual é o seu destino final, sim. Bom, inclusive, querido, sobre esse assunto, é importante mencionar, fazendo um link com o que a professora está falando, né, que o Espírito do Senhor ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então é importante que nós busquemos essa convicção de fato, é importante que a gente pergunte até para o adolescente, você tem convicção que você é salvo? Porque se você não tem, ore para Deus dessa convicção, precisamos ter essa convicção. A Sim. gente não pode viver de modo, e aí, será que se eu morrer eu vou? Não, não, tem que ter convicção, certeza mesmo, né? E a gente precisa dessa certeza para viver de modo digno, para viver com segurança, para viver de posse mesmo da palavra do Senhor em nossas vidas, né? Então a gente tem que buscar sempre essa certeza, tá? E para concluir, então, queridos, essa lição bem interessante, essa lição bastante preciosa, eu fico aqui só com a única frase, né, que o comentarista mencionou aqui, que eu extraio, que diz assim: sem Cristo todos nós padeceríamos, né? Então, que a gente possa falar isso, né, para o nosso adolescente, ensinar isso a eles, que a gente deve se apegar a Jesus, né? Os tempos estão, como a gente mencionou logo no início da lição, os tempos estão demonstrando que Jesus está voltando, né? O cenário está preparado para o aparecimento do anticristo, né? Então a gente tem que se agarrar nele. Como diz Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, versículo 2 ou 3, olhando para Jesus. A gente precisa olhar para ele, a gente precisa se purificar, a gente precisa obedecer, viver uma vida de santidade, para que, como a professora Thais falou muito bem, né? Para que a gente não caia nessa surpresa de achar que está indo para um canto e está indo para outro. Não existe isso. Mas que a gente viva a convicção e como salvos, como é digno da nossa vocação, como diz o apóstolo Paulo. Então, essas são minhas considerações finais, professora Thais, com a sua conclusão também. Você já concluiu perfeitamente. Mas é isso, professor, que a gente, como eu sempre falo, né? Pedir a Deus que oriente, né? Que nos capacite, que nos dê sabedoria para poder tocar no coração dos alunos, né? Uma coisa que eu observo, professor, principalmente eu como professora de adolescentes, já fui professora de juvenis também, a gente vê muitos alunos, às vezes, ali meio que obrigado, com sono. Às vezes parece que você está falando da boca para fora, e eles estão ali, parece que não estão absorvendo nada. Então, é uma coisa que eu sempre peço muito a Deus, é que durante a semana eu oro por eles, para que o Senhor vá tocando no coração deles, abra a mente deles, para que nada venha a ser empecilho de que eles absorvam tudo que vai ser passado durante a aula. Então, peça muito a Deus sabedoria para tocar no coração deles, para que eles possam se atentar a conhecer mais de Deus, a ter mais experiências com Deus, a amarem a Deus, né, acima de todas as coisas. E essa lição é valiosíssima. Como falei no início da gravação, ela é atualíssima, né? Está muito Muito. atualizada, ela cabe demais nos tempos atuais que estamos vivendo, que a gente vê tudo se encaminhando para o fim. Então, é importante, até para nós, quanto professores, estar mais alertas e alertar aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente não seja achado desprevenido, né? E quando Jesus chegar aí, a gente está dormindo, né? Porque é muito normal que as coisas do dia a dia vá nos distraindo, vá fazendo com que a gente perca a visão do mundo espiritual, a gente vai meio que adormecendo e meio que cuidando das coisas daqui, terrenas, né, professor? Então é importante essas lições,
esses assuntos para, opa, eu preciso estar atento, preciso estar acordada, eu preciso investir na minha vida espiritual, eu não posso dormir, eu tenho que estar alerta, porque Jesus está às portas. Então, que a gente possa trazer essa mesma percepção e esse alerta para os nossos alunos, amém? Amém, glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado por ter estado até aqui conosco. Lembrando sempre que a nossa aula ela começa antes da aula propriamente dita, né? Através da nossa preparação, do nosso estudo, como a professora Thais falou muito bem, da oração pelos nossos alunos, para que o Senhor venha abrir a mente deles e o coração para receber aquela palavra. Então, se prepare, ore para Deus, para que Ele direcione você na preparação dessa aula que é tão importante nesses últimos tempos que a gente está vivendo. Então, agradeço mais uma vez por ter estado até aqui conosco e, se Deus quiser, até a próxima lição, né? Certamente até a próxima revista, porque nós já estamos na antepenúltima, e se o Senhor assim permitir. Então, muito obrigado, a paz do Senhor, fique com Deus. Até Pai mais. Senhor.